Quando o Mosaico precisa de assunto interessante e a pauta está meio fraca, a gente chama Ricardo Birkenstadt, que é o presidente executivo da Federação Israelita, e ele sempre tem coisas interessantes para contar. Ricardo, vamos direto ao assunto. Eu ouço que a Federação, meio que se antecipando a uma tendência que está à vista de todo mundo, está preocupada com o que vai acontecer com as pessoas mais velhas que ainda têm saúde, gostariam de trabalhar e encontram dificuldades. A Federação está estudando o assunto, está preocupada com ele. Nós temos muita gente na comunidade nessa circunstância. Olha, Rony, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar ao Mosaico. Sem dúvida, eu acho que a questão do envelhecimento, a questão da terceira idade ou da melhor idade, enfim, é um tema hoje recorrente na sociedade brasileira. Muitas empresas, muitas organizações não governamentais têm focado os seus estudos primeiro, em absorver esse mercado, que é um mercado emergente e crescente, e segundo, como tratar essas pessoas. Alguns anos atrás, você olhava uma pessoa de 60 anos, você achava que essa pessoa já estava aposentada de pijama em casa. Imagine o Rony já aposentado de pijama em casa, isso não acontece. Hoje, a pessoa até 80 anos vive muito bem, ela é ativa, ela pode ajudar muito a sociedade. Então a Federação criou na gestão anterior, mas nessa mais fortemente, um núcleo chamado de Vad Hevrati, que em hebraico quer dizer um núcleo social, uma comissão social, para estudar esse tema. Fizemos uma pesquisa através de uma empresa importante do mercado, a Angatu, onde pudemos vislumbrar um planejamento estratégico de 10, 20 anos de como trabalhar. E estamos trabalhando junto com a comunidade judaica. Por exemplo, o sistema de lares hoje já não se usa mais. Quer dizer, o que há de mais moderno em termos de envelhecimento não é isolar um idoso numa casa de repouso, não. Hoje o idoso pode viver muito bem na sua própria casa, com alguns cuidados a mais, mas podendo ser útil dentro da sua casa, do seu habitat natural. Porque se ele se junta a pessoas mais velhas ou doentes, a tendência é que ele também fique doente. Uhum. Então hoje ele vai para um lar onde ele é atendido 100%, ele não precisa fazer nada, obviamente ele vai deixar de fazer as coisas, isso é natural do ser humano. Então a nossa preocupação é criar um ambiente propício para que essas pessoas possam continuar sendo úteis e dar um pouco da sua experiência aos mais novos. Essa função da Federação é educativa, é de sensibilizar as empresas dentro da comunidade? Também. A gente tem um seminário anual da terceira idade. Esse ano vai acontecer agora no mês de setembro no TENIAD, com todas as entidades, com pessoas que trabalham com o tema e também com idosos, para ver o que existe de mais moderno em todas as áreas. Por exemplo, a questão da sexualidade na terceira idade. É um tema. E é um tema tabu que as pessoas não tocam. E hoje nós temos médicos, nós temos geriatras, especialistas nisso, que podem abrir a cabeça das pessoas. O papel da Federação é tentar entender a comunidade e fazer com que a comunidade, através das suas entidades, sejam ferramentas ou que possam ter ferramentas para trabalhar melhor o tema. A educação é um tema, mas coisas mais práticas também. Hoje nós temos um lar que é excelente, é uma excelência, gerido pelo Hospital Albert Einstein. Enfim, com tudo que o Einstein põe à mão é nota 10, mas não é suficiente para o que a comunidade tem. Seja ela por questão financeira ou espaço. Hoje o lar está lotado, tem uma fila de espera grande, então temos que pensar em alternativas. E esse é um dos papéis, pensar em alternativas para os próximos anos por aí. Além de pensar pela comunidade, a Federação também representa a comunidade. Quando a gente fala de representatividade, vem à cabeça da gente as eleições que estão aí na frente e a comunidade vai ter vários candidatos a vereador. Já passou pelo Ricardo a indagação que já passou por nós também. As pessoas falam, mas por que você dá a oportunidade deste ou daquele candidato se expressar e tal, se ele não tem uma posição, vamos chamar assim, afinada com a comunidade? A verdade é que a comunidade tem várias posições. Como é que a Federação trata esse assunto? Quantos candidatos nós temos, na verdade, da comunidade dessa vez? É difícil você dizer as pessoas que são da comunidade ou que são próximas, ligadas. O que tem que deixar claro é que a comunidade judaica, ela como um ser, ela é amorfa, né? Um ser que compõe
várias pessoas, ela não tem uma posição única. Então a federação ela é política, mas ela é apartidária. A federação não apoia um candidato ou um partido. Nós tentamos ter pontes com todos os partidos legítimos do Brasil e com candidatos que se afinem com algumas posições que nós temos. Obviamente que existem os candidatos que são judeus, que alguns mais próximos, outros menos próximos, e aqueles que estão em outros partidos que não são, mas têm afinidade com temas que para nós são caros, como direitos humanos, como justiça social, como respeito às religiões, à liberdade de culto, de expressão, etc. E pessoas que têm mais vínculo. A federação, junto com a CONIB, organiza há alguns anos viagens de políticos a Israel, que as pessoas também às vezes falam para a gente, é mais uma caravana da alegria. É importantíssimo nós levarmos as pessoas, porque uma semana que elas ficam em Israel vale mais do que 30 anos que você tenta explicar aqui em São Paulo o que é Israel para eles. E muitos mudaram de opinião em relação ao Estado de Israel e muitos se tornaram muito mais próximos. E às vezes a gente consegue, através dessas pessoas, desenvolver projetos ou programas que não necessariamente são públicos, mas que são benéficos à comunidade judaica. Vou dar um exemplo, isso não é um programa. Nós temos um problema recorrente de suásticas nas ruas em São Paulo. Se a gente sai com uma lata de tinta e vai pintar a suástica, nós estamos cometendo o mesmo crime do que aquele que foi pintar a suástica, porque é proibido. Então, por exemplo, às vezes nós ligamos a algum vereador ou diretamente à prefeitura que possa fazer o trabalho e apagar. Agora, imaginem que a prefeitura deva ter uma ou duas equipes para fazer isso numa cidade como São Paulo e tem outras demandas. Então, aí sim vale o contato, a relação que nós temos com determinadas pessoas na prefeitura, na Câmara de Vereadores, que conseguem agilizar um processo desses, porque a gente mostra para eles que a suástica é só a face mais visível de um ato racista, discriminatório, que a nós, judeus, e a outros povos machuca demais. Então, muitas vezes a comunidade ou pessoas da comunidade jogam na mídia social que tal e tal e tal pessoa não são boas, mas que a gente consegue fazer um trabalho importante através dessas pessoas. E mesmo em partidos que hoje muita gente critica, como o PT, nós temos vínculos e achamos fundamental. O PT é um partido democrático. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins dentro do PT, como tem em vários outros partidos. E nós conseguimos, através de nossos colegas do PT, já que hoje o prefeito da cidade de São Paulo é do PT, uma série de coisas nunca contra a lei, sempre republicanas, que nós como cidadãos pedimos e a prefeitura acaba colaborando. Talvez vocês não saibam, mas recentemente a federação decidiu trazer a Filarmônica de Israel para São Paulo, que é uma coisa que seguramente gera muita notícia positiva, pega super bem, quem vai, não só quem vai adora, a verdade é que o boca a boca a respeito fez com que os ingressos se esgotassem, em 24 horas. Por que a federação traz uma Filarmônica de Israel? Primeiro, para mostrar uma outra face de Israel. Israel também é cultura. Enquanto alguns importam a guerra, nós importamos a arte e a cultura. E o Zubin Mehta, apesar de não ser da comunidade, muitas pessoas acham que ele é judeu, o Zubin Mehta não é, um indiano, enfim, mas que rege há muitos anos a Orquestra Filarmônica de Israel, é um dos grandes embaixadores do Estado de Israel. O Zubin Mehta, quando vem para cá, ele traz toda uma aura do que o Estado de Israel investe na área cultural. E a Filarmônica de Israel é um dos grandes símbolos do Estado. Aliás, ele é anterior, faz 80 anos agora em 2016, o Estado tem menos que isso. Zubin Mehta também fez 80 anos agora. Está aí um cara que, se você encostar, é um desastre encostar um fulano de 80 anos que está mais do que em condições. Está em primeira, né? Então a ideia realmente é essa, mostrar, ofertar à cidade de São Paulo o que Israel tem de bom, que é a sua orquestra filarmônica. E o Zubin Mehta faz o seu giro a cada 2, 3 anos pelo continente. Nós aproveitamos a oportunidade também para trazê-lo para cá e ofertá-lo à cidade de São Paulo. Como você falou, os ingressos foram muito rápidos, 1.200 pessoas na Sala São Paulo. Em virtude da crise econômica, nós não pudemos fazer um segundo concerto, que era a ideia original. Sim. Não deu, nós tivemos que nos adequar ao momento brasileiro, mas eu tenho certeza que valeu muito trazer o Zubin Mehta aqui e a Filarmônica. Bom, vocês veem, quando as pessoas falam, mas o que é que a federação faz?
eu só posso dizer o seguinte: a federação faz tanta coisa, que nós podíamos passar o programa inteiro contando o que a federação está fazendo e nós não íamos cobrir todas as áreas. A única coisa que eu posso pedir é que o Ricardo volte com uma certa frequência para a gente poder continuar essa conversa. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Rony, obrigado e um grande abraço aos amigos do Mosaico. Nós voltamos daqui um minutinho.